Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 13 de dezembro. Estou gravando a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, ouça o capítulo número 5. Acerca dos velhos e viúvas. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o ímpio. Pior do que o infiel. Vou ler de novo, peço perdão. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido. Olha a exigência aqui da palavra de Deus. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Isso aqui é terrível, né? Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Ainda tem gente que brinca, né? Brinca que Satanás e o diabo é um cachorrinho vira-lata. Não é não. Satanás, ele é ardiloso, ele é perverso, ele é cruel. Ele joga o laço. Quem cair no laço dele vai pagar a grande consequência do erro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Comentário meu. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Acerca dos presbíteros, vários conselhos. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura,
Não ligarás a boca ao boi que debulha. E, digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo estava aconselhando a Timóteo. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Os deveres dos servos, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Exortações e conselhos gerais. Conclusão. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia na fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver,
ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Eu terminei de ler a leitura do dia 13 de dezembro. Você ouviu os capítulos 5 e 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Depois estarei gravando a segunda epístola ou a segunda carta. Eu sempre digo que quando me resta um bom tempinho, eu gosto de fazer alguns comentários a respeito destas cartas escritas por Timóteo, por Paulo, né? Nesse caso aqui, Paulo escreveu a Timóteo. Eu vou tentar ler aqui alguma coisa a respeito desta carta. Vamos ver se conseguimos. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo e a segunda, e a epístola de Tito, comumente chamadas epístolas pastorais, são cartas escritas por Paulo a Timóteo em Éfeso e Tito em Creta, concernente ao cuidado pastoral das igrejas. Alguns críticos questionam a autoria destas cartas por Paulo, mas a igreja primitiva corroborava sua autoria paulina. Embora haja diferenças de estilo e de vocabulários nas epístolas pastorais ao compará-las com as outras cartas de Paulo, essas diferenças podem decorrer da avançada idade de Paulo e sua solicitude pessoal com os ministérios de Timóteo e de Tito. Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo depois dos eventos relatados no fim de Atos. A primeira prisão de Paulo em Roma terminou, segundo parece, com a sua libertação. Posteriormente, segundo Clemente de Roma e o cânon muratoriano, cerca de 190 anos depois de Cristo, Paulo viajou de Roma, dirigindo-se para o oeste até a Espanha, e ministrou a palavra de Deus ali como era seu desejo há longo tempo. Conforme relatam as epístolas pastorais, Paulo a seguir voltou à região do mar Egeu, especialmente Creta, Macedônia e Grécia. E aí continuou seu ministério. Durante esse período, cerca de 64 a 65 anos depois de Cristo, Paulo comissionou Timóteo como seu representante apostólico para ministrar em Éfeso e Tito para fazer o mesmo em Creta. Da Macedônia, Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo e pouco mais tarde escreveu a Tito. Posteriormente, Paulo foi preso de novo em Roma, quando escreveu uma segunda carta a Timóteo,
pouco antes do seu martírio, em 67 ou 68 d.C. Paulo teve um tríplice propósito ao escrever a primeira carta a Timóteo: exortar o próprio Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal, exortar Timóteo a defender a pureza do Evangelho e seus santos padrões da corrupção causada por falsos mestres, e dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas de Éfeso. Então eu estou lendo para você aqui um resumo da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. A primeira carta, depois vem a segunda. Um dos cuidados principais que Paulo transmite ao seu jovem auxiliar é que Timóteo lute com denodo pela fé e refute os falsos ensinos que estavam comprometendo o poder salvífico do Evangelho. Paulo também instrui Timóteo a respeito das qualificações espirituais e pessoais dos dirigentes da igreja e oferece um quadro geral das qualidades de um obreiro candidato a futuro pastor da igreja. Entre outras coisas, Paulo ensina a Timóteo sobre o relacionamento pastoral com os vários grupos dentro da igreja, como as mulheres em geral, as viúvas, os homens mais idosos e os mais jovens, e os presbíteros, os escravos, os falsos mestres e os ricos. Paulo confia a Timóteo 5 tarefas distintas para ele cumprir. Nesta epístola, Paulo exprime sua afeição a Timóteo como seu convertido e filho na fé e estabelece um elevado padrão de piedade para a vida dele e da igreja. 4 características se projetam nesta epístola. É dirigida diretamente a Timóteo como representante de Paulo na igreja de Éfeso. Daí a carta ser muito pessoal e escrita com profunda emoção e sentimento. Juntamente com a carta, a segunda epístola a Timóteo ressalta mais do que qualquer outra epístola do Novo Testamento a responsabilidade pastoral de manter o evangelho puro e livre de falsos ensinos que enfraqueçam o seu poder salvífico. Enfatiza o valor supremo do evangelho, a influência demoníaca corruptora do evangelho, a santa vocação da igreja e as altas qualificações que Deus requer para os seus obreiros. Fornece a orientação mais específica no Novo Testamento sobre o correto relacionamento do pastor com os grupos sociais da igreja segundo a idade e sexo deles. Então fica aí este resumo da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Você terminou de ouvir a primeira epístola. Na próxima gravação estaremos lendo a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Deus te abençoe, um grande abraço. Desejo que você continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Até a próxima, se Deus assim permitir.